Olá pessoal, tudo bem? Então, dando sequência ao nosso curso sobre os números complexos, vamos resolver a seguinte equação: x² menos 6x mais 13 igual a zero. Isso obviamente é uma equação do segundo grau que tem a forma geral ax² mais bx mais c igual a zero. Comparando aqui, o coeficiente de x², que é o a, vale 1, o coeficiente de x, que é o b, vale menos 6, e o termo independente 13, que é o c, vale 13 aqui. Tá certo? Como que se resolve uma equação de segundo grau? Usando a fórmula de Bhaskara. Então, para resolver a equação de segundo grau, se usa a fórmula de Bhaskara. Para sair na rua em época de pandemia, se usa máscara. Os dois são bastante úteis, certo? Então, aqui está a fórmula de Bhaskara. Basta substituir os valores com a igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a 13. Então, aqui está a equação. É só fazer aqui, tá? Desenvolver. Eu coloquei menos 6 aqui, não faz diferença. Menos 6 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Então, é 36 menos 4 vezes 13. Aqui está, que é 52. Então, eu tenho essa expressão a ser resolvida. Se fosse para resolver no conjunto de números reais, essa equação não teria solução, porque eu tenho a raiz quadrada de um número negativo aqui, ó. O discriminante dentro da raiz é negativo. Então, se fosse na solução real, não tem solução real. Se fosse o gráfico da parábola, não cruzaria o eixo x, tá certo? Mas nós sabemos que raiz de menos 16 vale 4 vezes i, em que i é a unidade imaginária. Então, eu simplesmente, onde tiver raiz de menos 16, eu coloco 4i. Aqui está. Equação de segundo grau tem duas soluções correspondentes ao sinal positivo e negativo aqui na frente da raiz. 6 mais ou menos 4i, tudo isso sobre 2. O 2 está dividindo tanto 6 quanto 4, então é 6 dividido por 2 é 3, 4 dividido por 2 é 2, e eu pegando o sinal de mais ou o sinal de menos, eu tenho as duas soluções da equação do segundo grau. No caso, são duas soluções complexas. Se eu substituir qualquer uma dessas duas soluções na equação original, a equação vai se verificar. E como que eu trabalho com i? Eu trabalho exatamente com manipulação algébrica convencional, com todas as regras que a gente usa para manipulação algébrica, e isso vai ficar claro ao longo desse curso, tá certo? Então eu vou começar apresentando a forma algébrica, forma retangular, também conhecida como forma cartesiana de um número complexo. Então eu tenho z igual a x mais y vezes i. Esse x é um número real e y é um número real. E i é a unidade imaginária. Então, o meu número complexo, ele tem duas parcelas. Uma parcela que é a parte real, x, meu número complexo é z, certo? A gente denota dessa maneira, a notação. X é igual a parte real de z. Esse operador aqui, ó, re, ele toma a parte real de z. Tá? Então, x é a parte real de z. E y é a parte imaginária de z. Olha aqui, ó. A parte imaginária não é y vezes i. A parte imaginária é apenas o que multiplica i. Então, a parte imaginária também é um número real, certo? Então, y é a parte imaginária de z. E a notação é y igual a im de z, tá certo? Então, um número complexo, de maneira geral, ele tem uma parte real e uma parte imaginária multiplicada por i. Então, é a soma de duas parcelas. E eu posso representar esse número complexo no plano complexo, tá certo? Então, a gente já tinha visto, eu tenho o eixo real, o eixo imaginário. Nesse caso, esse número ele tem tanto parte real quanto parte imaginária. Então, a parte real eu represento no eixo real e a parte imaginária no eixo imaginário. E aqui eu tenho um ponto no plano complexo que representa o número complexo z. Esse ponto é chamado de imagem do número complexo. E é basicamente um ponto num plano cartesiano com coordenadas x e y. Então é bastante usual também denotar o número complexo como um par ordenado, x, y. Alguns livros de matemática fazem isso, trabalham com números complexos sempre como par ordenado,
Tá? Algumas calculadoras que trabalham com números complexos também denotam números complexos dessa maneira. Tá? E a própria definição dos números complexos muitas vezes é feita usando esse tipo de formato aqui. Nós não vamos utilizar, nós vamos escrever z igual a x mais yi, pelo menos por enquanto na forma algébrica ou retangular. Por que o nome é retangular? Bom, tem um retângulo desenhado aqui, né? É um retângulo cuja base é x, parte real, e cuja altura é y, parte imaginária. Vamos ver alguns exemplos então. Eu tenho um número complexo Z1, 4 mais 2i, e vou representá-lo no plano complexo. Esse número tem parte real 4 e parte imaginária 2. Portanto, eu vou marcar aqui no plano complexo o ponto com coordenada real 4, 1, 2, 3, 4 e imaginária 2. Vai dar um pontinho por aqui, mais ou menos aqui. Aqui o ponto Z1. Um outro ponto Z2, 2 menos 3i. Nesse caso, a parte real é 2 e a parte imaginária é menos 3, é uma parte real negativa. Nenhum problema. Então, parte real ainda é positiva, 1, 2, e agora a parte imaginária é negativa, lá para baixo. Então, vai estar aqui, o Z2. Z3, menos 3 mais i. A parte real é menos 3, a parte imaginária é o que multiplica i. Nesse caso, é 1, certo? Então, eu vou representar esse número. Ele tem uma parte real negativa, menos 3, e uma parte imaginária positiva, 1. Está aqui. Número Z4. Z4, 2,5. É um número real. Esse número aqui é um número real, 2,5. Ele tem parte imaginária igual a 0. Parte real é 2,5 e a parte imaginária é igual a 0. Se é um número real, ele é representado sobre a reta real. Aqui está, exatamente em cima da reta real, o Z4. Z5, 3,2i. Nesse caso, eu não tenho parte real. Então, esse número aqui é um número que a gente diz que é um número imaginário puro, sem parte real, a parte real é 0, ele vai estar sobre o eixo imaginário. A gente já tinha visto isso antes, tá? Então, 3,2 aqui, parte real é 0, parte imaginária é 3,2, ele está aqui. Tá? Então, essa é a representação do número complexo no plano complexo, que na verdade é completamente similar, análogo ao plano cartesiano. Então vamos continuar aqui. Ó. Dado o número complexo z igual a x mais yi, x é a parte real, y é a parte imaginária, ambos são números reais, essas partes, tá? Se x é igual a 0, ou seja, a parte real do número é igual a 0, a gente diz que z é um número imaginário puro. Então, aqui tem alguns exemplos de números imaginários puros. 2i menos 1,4i, π vezes i, etc. São todos números que, quando representados, eles caem exatamente em cima do eixo imaginário, já que eles têm parte real igual a 0. Por outro lado, tá? Se a parte imaginária fosse igual a 0, y igual a 0, o número é um número real. Então, ele vai ser representado em cima do eixo real. Aqui tem alguns exemplos, 4 menos 1,72 menos π raiz de 7, 7 nonos, etc. E todos esses números estão representados aqui em cima da reta real. Tá? No caso mais geral, se x e y são diferentes de 0, vai estar em diferentes regiões do plano complexo, certo? Então aqui tem uma representação dos conjuntos numéricos. Nós começamos com o conjunto dos números naturais, que é um subconjunto dos números inteiros, que por sua vez é um subconjunto dos números racionais, que quando faz a união com os irracionais eu tenho os números reais. Mas o conjunto dos números reais é um subconjunto dos complexos, que é um conjunto mais amplo. Então, o conjunto dos números complexos contém o conjunto dos números reais. E o conjunto de números complexos, permite fazer, tá? O conjunto de números complexos permite fazer qualquer operação, multiplicação, soma, radiciação, com índice positivo, negativo, etc. E o resultado sempre cai no conjunto de números complexos. Então a gente diz que é um conjunto fechado. É diferente do conjunto de números reais, em que, por exemplo, eu não poderia ter a raiz quadrada de um número negativo. Tá certo, pessoal?
Na próxima aula, então, a gente vai começar fazendo operações com números complexos, começando com igualdade, soma, subtração, com coisas bem simples, tá bom? Até lá, então!